Fagundes e é com muita alegria e amor no coração que mais uma vez venho falar aqui no canal do Centro Espírita João José Rodrigues de Campo Limpo Paulista sobre os ensinamentos do Cristo e sobre a doutrina espírita, que tanto nos orienta, consola e auxilia. Eu gostaria de convidar todos vocês a se inscreverem, curtir e compartilhar os nossos vídeos aqui do canal, feitos, publicados todas as terças e sábados. No vídeo palestra de hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a parábola do semeador. Talvez a mais importante das 32 parábolas do Evangelho. E talvez a parábola chave para entender todas as outras. Devemos lembrar que Jesus contava, ensinava através de histórias na Galileia para pessoas que acreditavam, tinham como crença o Antigo Testamento, muitas vezes para camponeses. Por isso que muitas das histórias, muitas das parábolas lidam com um campo, tem como um cenário o campo, o plantio, a terra. Devemos lembrar também que lá, naquele tempo, os camponeses, ao contrário de nós hoje, que preparamos a terra para o plantio, lá eles se preparavam para a colheita. Então nós preparamos o terreno, tiramos todas as ervas daninhas, todas as pedras, aí sim plantamos. Lá não, eles plantavam, deixavam crescer, dar frutos para depois colher. O preparado do arado, o arado, era diferente do que temos hoje. A parábola do semeador, ela se encontra em 3 evangelhos no Novo Testamento. Ela se encontra em Mateus, no capítulo 13, do versículo 1 ao 9, no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, do versículo 3 ao 9, e no Evangelho de Lucas, no capítulo 8, do versículo 4 ao 8. Então eu vou contar a história, ler para vocês a parábola do semeador. Através do Evangelho de Mateus, a narrativa é a seguinte. Naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar. Chegaram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou numa barca e se assentou. E todo o povo ficou em pé na praia. Muitas coisas lhes falam em parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram. Na outra parte, caiu em lugares pedregosos, rochosos, onde havia muita terra. Logo nasceu, porque a terra não era profunda, e tendo saído o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu na boa terra e deu fruto, havendo grãos que rendiam 100, outros 60, outros 30 por um. Quem tem ouvidos, que ouça. Bom, nós devemos pensar que a história tem diversos personagens: a semente, os terrenos, o semeador. Mas qual desses somos nós? Nós somos a semente. O semeador é Cristo, que lança sua semente, suas palavras, seus ensinamentos em diferentes solos. E cabe a nós, no nosso íntimo, deixar florescer. E assim como uma semente de uma simples laranja, por exemplo, aqui plantada,
dá a raiz, seu caule, vai crescendo, uma árvore, uma copa bonita e o fruto. Assim devemos ser nós. Jesus, como semeador, semeia sem distinção. Aquela semente que caiu no beira do caminho é aquele ser, aquele espírito que até ouve, mas não deixa criar raiz no seu íntimo, a palavra do Cristo. Já aquela semente, aquele ser que é o terreno rochoso, ouve, absorve, entende que aquele é o caminho, aquele ensinamento que ele tem a seguir. Mas a primeira dificuldade, pega e sai. Deixa pra depois. Esquece o que ouviu. Já o solo cheio de espinhos, o solo espinhoso, que até dá aquela raiz, mas logo é sufocada pelos espinhos, é aquele espírito, aquele ser que conhece a palavra, entende, fala, é esse o caminho, é aí que eu quero estar, é aí que eu quero seguir. Mas quando percebe, toma conta que a dificuldade é grande, como dizia Chico Xavier, nós evoluímos desidratando, seja pelo suor do trabalho ou pelas lágrimas do sofrimento. Ele fala, epa, quando ele percebe que a mudança tá nele, não no outro, ele fala, o negócio é um pouquinho mais complicado do que eu esperava. Nisso que vem os espinhos e o sufocam. Já o coração de solo fértil, o espírito do solo fértil, é aquele ser que ouve, compreende, abraça a causa, as palavras do Cristo e resolve trabalhar, se melhorar, se doar, perdoar, cada vez mais aprender e instruir. Deixa de fato aquela semente que foi a palavra do Cristo, os ensinamentos do Cristo, crie raiz, caule, tronco, a árvore, a copa e o fruto. Mas assim como um terreno da parábola, que uma semente deu 30, 60 e 100 frutos, é também como os corações de solo fértil. Porque cada qual produz através do seu momento, da sua moral, do seu grau evolutivo. Mas o importante é que não deixemos de dar frutos e busquemos cada vez gerar mais frutos. Que se hoje somos sementes que geram 30 frutos, que lutemos para que na próxima melhoremos a gerar mais e mais frutos. Mas se hoje eu estou em outro solo, seja ele rochoso, o beira do caminho ou o cheio de espinhos, que eu arregace as mangas, que eu trabalhe e decida deixar que as palavras do Cristo criem raiz no meu íntimo, para que eu me melhore diariamente e para que eu possa sempre me melhorar, buscar o meu avanço moral, minha reforma íntima, a minha melhora espiritual e junto com isso auxiliar os que estão ao meu redor, lidar melhor com o meu familiar, com o meu amigo, com o meu colega de trabalho, com a minha sociedade. Nós, como seres humanos, devemos refletir sempre no que é melhor para nós e para o que vivem conosco. Pensar nas nossas missões, no nosso propósito de vida. Acalentar, acolher, auxiliar, perdoar, orientar. Seu ombro amigo, seu braço que acalenta, o ouvido que ouve e a boca que consola.
E eu deixo como reflexão hoje para cada um que tipo de terreno somos e que tipo de terreno queremos ser e o que podemos fazer para melhorar, para cada vez mais nosso solo ser mais fértil e dar mais frutos, melhores frutos, e que nós possamos ser divulgadores, exemplo do que Cristo nos ensinou, e que ensinemos através do exemplo para nossa melhora íntima e das nossas atitudes no dia a dia. Que assim seja. Graças a Deus, graças a Jesus. Boa semana a todos e até a próxima.